A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, graça e paz, shalom. Aqui é o intercessor Wellington Lucena trazendo mais um vídeo de edificação para os irmãos que acompanham este canal. Meus irmãos, eu estava refletindo aqui na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 3 e 4. Aqui, ó, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4. Que nos diz desse jeito assim, ó. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém, meus irmãos? Então vou fazer umas breves considerações aqui a respeito do que eu li. Meus irmãos, nós sabemos que existe uma cegueira espiritual nas pessoas que estão no mundo, que nunca ouviram falar de Jesus Cristo, e nós sabemos também que tem crentes que têm uma cegueira espiritual. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, porque às vezes está gerando muita confusão. Eu vou falar o que aconteceu comigo. Quando eu estava desviado, ou seja, eu tive um contato antes com o Evangelho, porém eu me desviei. Na primeira vez, prestem atenção, na primeira vez, quando eu aceitei a Jesus, eu aceitei numa igreja Assembleia de Deus. Então, por hábito, eu comi muito a Bíblia. Comi, que eu falo assim, eu li bastante a Bíblia. Então, eu atuei na obra, eu atuei na obra de Deus, ajudei alguns pastores, missionários, preguei muito a palavra em muitas igrejas, nos púlpitos. E o que acontece, meus irmãos? Aí eu passei uma decepção, né? Eu já estava fraco espiritualmente devido até meu serviço mesmo dos Correios. Passei por algumas contendas até dentro da igreja, porque Satanás infiltra, né, no meio de pessoas, se a gente não tomar cuidado, principalmente a pessoa que não estiver firme na rocha. E, mediante essa circunstância, eu acabei me desviando, né? Fui e abracei o mundo, aí voltei a fumar, voltei a beber. Com o tempo envolvi com rapazes também. Pois bem, fiquei desviado. Totalmente sem nenhuma conexão com o evangelho e com crente. Porque na época eu tinha tomado até raiva. Pois bem, quando pensa que não, alguns acontecimentos começaram a acontecer na minha vida que eu percebi que Deus começou a me tocar para que eu viesse novamente voltar para a presença do Senhor. Então Deus começou a trabalhar comigo na minha própria casa. E o que aconteceu? Né? Aí eu comecei a ler a Bíblia, começar de pouquinho a orar e tal. E igual eu falei com vocês que no início eu comecei a acompanhar vídeos falando sobre arrebatamentos. Então a minha grande inspiração foi os vídeos do pastor Kenzo Atsushi e Robert Atsushi. Aí eu comecei cada vez mais a correr atrás a respeito dessas experiências espirituais, tanto do Kenzo, do Robert, Helena Maldonato e outras pessoas, falando dessas idas no céu e no inferno. E aquilo foi despertando em mim, meus irmãos, um desejo de servir a Deus, e eu pensei na minha cabeça, né? Eu falei, não, agora eu vou voltar e eu quero ser um crente diferente, eu quero ser um crente mais forte, um crente espiritual, um crente forte na presença de Deus. Quando pensa que não, eu comecei a ouvir muito essa palavra sã doutrina, sã doutrina, sã doutrina, sã doutrina, porque na época que eu me converti em 2009, essa palavra ela não era tão usada igual hoje em dia. Essa palavra sã doutrina, que eu creio que existe, né? Eu fui pesquisar depois, então existe sim uma sã doutrina. No Brasil ela chegou através da Igreja Assembleia de Deus em 1911, com Daniel Berg e Gunnar Vingre. Depois ela se estendeu e hoje o que as pessoas têm em comum é a sã doutrina, né, da Igreja Deus é Amor. Tem outros ministérios também que implantam a questão da sã doutrina. Então, meus irmãos, a sã doutrina, eu estou falando no contexto brasileiro, desde o surgimento da Assembleia de Deus aqui no Brasil em 1911 até hoje, ela sofreu muitas modificações.
Muitas modificações. Então eu estou correndo muito atrás para saber sobre o que é a sã doutrina. E cada dia eu vou atrás de vídeo, vou atrás de outros documentos para saber. Então por isso que eu falo que é muito importante, principalmente os inscritos, porque tem hora que aparece muito inscrito querendo debater comigo um assunto que nem eles mesmos sabem. Aí começa a defender uma sã doutrina que hoje ela está totalmente alterada, ela não está no mesmo aspecto como ela chegou no Brasil, de acordo com quando veio a instauração da Assembleia de Deus através de Daniel Berg e Gunnar Vingre. Então entram pessoas nos meus comentários e começam a defender uma sã doutrina que nem elas percebem que for alterada. É igual eu sempre falei no meu canal. A sã doutrina bíblica, quando chegou no Brasil, isso eu estou falando no Brasil, não vou falar de fora não. A sã doutrina bíblica, quando ela chegou no Brasil, pela Igreja Assembleia de Deus, a sã doutrina, ela tinha essa questão de santificação do corpo, dos membros da igreja, né? Porque a Assembleia de Deus, eu estou contando o contexto da Assembleia de Deus. Então, os membros da Assembleia de Deus, as mulheres e os homens, vestiam de uma forma decente, de uma forma com pudor, de uma forma modesta, de uma forma reservada, que não despertava nem lascívia, não despertava luxúria, vaidade. Era uma forma, né, uma forma decente, como um servo de Deus. Então o que aconteceu, meus irmãos? A sã doutrina, quando chegou na Assembleia de Deus no Brasil, tô lembrando aqui para não falar besteira, dos estudos que eu já fiz. Ela foi baseada no Novo Testamento, pegando do Evangelho de Mateus até no Apocalipse. Porém, a diferença é que os crentes eles não deviam somente ler, mas praticar. Então, à medida que os cristãos começassem a ler e praticar as ordenanças de Jesus, falando sobre o perdão, falando sobre a misericórdia, amar o próximo como a ti mesmo, falando dessa questão de proteger a língua, né, sobre as palavras, não julgar, falando sobre... Gente, eu não sei se vocês sabem, tá lá, depois vou trazer. Até se você não praticar o bem, você está pecando. Se você tem condições de praticar o bem e não pratica, é um pecado. Então lá fala tudo, né? Essa questão de ajudar as viúvas, ajudar os órfãos e necessitados. Então tudo isso está respaldado na sã doutrina que chegou aqui no Brasil através da Igreja Assembleia de Deus. Então, meus irmãos, através desses estudos que eu fui averiguando, com o passar dos tempos, foram passando alguns anos, o que aconteceu? Foi entrando alguns erros que foram acrescentados na sã doutrina. Então já começaram o quê? Começaram a introduzir coisas do Antigo Testamento. Então já estava começando a trazer a questão da lei na sã doutrina. Então a sã doutrina ela já não estava só alicerçada no Novo Testamento. Já começou a trazer coisas do Velho Testamento e incluir na sã doutrina. Vocês estão me entendendo? Então aí já começou a ter divisão no meio da igreja. Então a Assembleia de Deus, nesse período que foi no decorrer da sua instauração aqui no Brasil, de 1911, no decorrer do tempo, alguns líderes começaram a trazer conceitos do Velho Testamento para a Igreja Assembleia de Deus e começou a haver essa contaminação na verdadeira sã doutrina. Aí, meus irmãos, o que acontece? Alguns pastores, para tentar manter o controle no rebanho, para não fazer com que os crentes, né, porque começaram a surgir coisas do mundo e muitos crentes estavam começando a tentar trazer isso para a igreja. Aí alguns pastores começaram a fazer o quê? Eles começaram a trazer uma ordem falando assim, não, a partir de hoje é como se fizesse um regimento interno dentro da igreja. Então fizeram um regimento interno falando, né, proibindo o crente de assistir televisão, porque em 1950 foi o período que a televisão ela chegou no Brasil. Então, no regimento interno das Assembleias de Deus, ali já estava proibindo o crente de assistir televisão, crente de fazer jogos de loteria, já estava proibindo crente de participar de
de campeonato de futebol. As mulheres, aí eles começaram a falar a respeito das vestes das mulheres. Então muita coisa que às vezes a gente acha que foi através de revelação lá do inferno, na verdade, pelo que eu pesquisei, tá até no YouTube, depois vocês pesquisam a história da sã doutrina na Assembleia de Deus, no Brasil, para vocês verem. Então o que acontece? Essas coisas, na verdade, elas não foram reveladas no inferno. Isso aí, na verdade, primeiramente, foram pastores que estabeleceram um regime interno, né, do Estatuto das Assembleias de Deus. Foram eles que implantaram essa questão de regimento interna, que bate muito com essas questões de revelações de pessoas que foram no inferno. Então eles fizeram isso para manter um controle de manobra sobre as ovelhas, né, as ovelhas da igreja, sobre os membros da igreja. Aí no decorrer do tempo, meus irmãos, que a sã doutrina que nós estamos vivendo hoje, que ela está totalmente corrompida, não é a mesma sã doutrina que foi instaurada desde quando ela chegou no Brasil. Então hoje a sã doutrina é o quê? Ela está mais baseada em usos e costumes, e depois aí já incluiu no meio muita revelação, muito arrebatamento no céu e inferno. Então deu muito ênfase às experiências e pouca bagagem bíblica. Então hoje a questão da sã doutrina é o quê? A sã doutrina de hoje, ela dá muita vazão, muito incentivo aos crentes basearem os seus ensinos através de experiências espirituais, através de orientações de pessoas que foram no céu, no inferno, o que viu no céu, o que viu no inferno, de revelação que isso pode, isso não pode, essa cor é do pecado, essa cor não é. Então é isso que eu estou tentando dizer ultimamente nos meus vídeos, que essa sã doutrina hoje, ela está totalmente alterada e ela fugiu da palavra de Deus, porque ela está dando muito mais vazão às experiências, a revelações, a arrebatamentos, a visões, essas coisas, do que propriamente aquilo que pede a palavra de Deus. E hoje a gente percebe como é que esses crentes da sã doutrina, como é que eles estão tão perturbados, beirando a esquizofrenia. Por quê? Porque ali não tá as orientações de Deus. Se tivesse as orientações de Deus, as coisas fluiriam com mais fluidez, com mais amor. Porque, gente, os crentes da sã doutrina hoje, né? O que está acontecendo com eles? Eles não têm amor, são muito mal educados, eles não gostam de misturar, então eles agem o contrário o que a Bíblia pede. Eles julgam demais, eles agem eles não têm os frutos do Espírito. Então, se vocês começarem a fazer uma autoanálise, essa sã doutrina, ela partiu do conceito bíblico, que já não se faz presente, e entrou no campo do farisaísmo. Então os fariseus, eles achavam que estavam fazendo a vontade de Deus e não estavam. Mas voltando ao assunto aqui, eu vou falar sobre mim. Então vou falar essa questão de cegueira espiritual e eu vou pegar o meu exemplo. Então, meus irmãos, quando eu comecei a ter contato com essas experiências, com esses vídeos de arrebatamento, eu achei muito bonito essa questão do Kenzo Atsushi, né? A gente olha lá, ele foi um grande homem de Deus, foi para uma igreja rígida e começou a buscar a Deus, começou a fazer muita coisa para tentar se santificar, para tentar conseguir um grau e tal. Apesar que muita coisa que ele... O testemunho do Kenzo é muito bonito, mas apesar que muita coisa que ele fala ali, gente, não tem respaldo bíblico. Não tem. Entendeu? A pessoa acredita assim mesmo porque a gente vê que é muito lindo a trajetória cristã que ele enfrenta, mas tem muitas coisas ali que a gente vê. Eu vou depois fazer um estudo para mostrar para vocês que fogem à compreensão bíblica. Aí, meus irmãos, o que eu estou falando com vocês? Eu comecei a seguir nessa linha de sã doutrina, baseada muito em assistir esses testemunhos, e eu falei para vocês a minha experiência, que eu comecei a desenvolver uma soberba espiritual, achar que eu era muito santo, começar a julgar as pessoas, começar a julgar muito as pessoas, achar que eu era o único digno, pelo menos aqui no meio onde eu moro, eu era o único santarrão, que as pessoas não eram dignas. Então tinha sempre essa questão de julgar as pessoas, né? Então, tipo assim, se alguém me dava um conselho, o primeiro pensamento que vinha na minha mente era o quê? Salmo 1, não andei, como é que é?
Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então sempre vinha na minha mente um conceito do Antigo Testamento, para eu não me misturar com certos crentes, não me misturar com certas pessoas e tentar atingir aquele grau de santificação e busca. Aí eu comecei a perceber o quê? Que eu estava numa arrogância. Isso quem me mostrou foi Deus, meus irmãos. Eu estava desenvolvendo arrogância espiritual. Então a minha visão em questão de plataforma, qual era a visão que eu tinha? Que existe, eu estou falando como eu tinha antes, que existia os canais da luz e os canais das trevas. Então os canais da luz são esses que propagam a sã doutrina, de querer a santificação. Por isso que eu vejo que muitos aqui da plataforma, muitos que têm canais da sã doutrina, eles sofrem. Não estou falando que eles fazem isso de maldade, não, porque é uma enganação que tem. O Satanás ele age de uma forma tão astuta, porque ele vai operando o espírito do engano, ele coloca na mente desse irmão que prega a sã doutrina o quê? Que tem que ter uma santificação. Ele está preocupado que os crentes da turma da fofoca, né, tá levando muitas almas ao inferno. Então, eu tive essa visão, não vou mentir para vocês, eu tinha essa visão de quê? De que o meu canal, junto com outros da sã doutrina, era canal da luz, que a gente tinha que tirar aqueles inscritos que estavam inseridos nos canais das trevas. Por quê? Porque o dono do canal de fofoca, de refutação, estava levando muitos daqueles inscritos lá para o inferno, porque além dele ir para o inferno, estava levando os inscritos. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Por que eu tinha essa visão? E vou falar. Porque eu via os canais refutadores, isso aqui é um alerta até para esses canais que gostam de refutar. Eu via os canais, eu estou contando a minha experiência. Então, quando eu via os canais refutadores pegar uma pessoa que está na sã doutrina e fazer chacota, fazer uma capa de vídeo colocando o irmão em camisa de força, colocar o irmão numa situação muito vexatória, muito humilhante, então isso gera uma certa revolta. Gera uma certa revolta nos crentes da sã doutrina, porque, pelo que eu percebo, os crentes da sã doutrina aqui da plataforma, eles não estão fazendo isso por maldade, mas eles levam as coisas de Deus a sério. Pelo menos alguns, né? Não todos, mas pelo menos o contato que eu tive com alguns, eles se preocupam sim com as almas, eles se preocupam sim com as vidas que estão na plataforma, principalmente acompanhando esses canais, que é igual eu estou falando, não estou defendendo canal de refutação. Eu acho que eles têm sim o direito de refutar as heresias da Bíblia. Eles têm sim o direito, porque se a gente não tomar cuidado, vai entrar também muita heresia no meio cristão. Porém, o que chateia muito esses irmãos da sã doutrina é quando esses canais refutadores começam a fazer chacota, começam a ofender a moral do irmão, começam a denegrir a imagem do irmão da sã doutrina. Então, meus irmãos, o que aconteceu comigo? Deus começou a cobrar de mim para que eu viesse ler muita palavra. Então, eu sempre orei, mas eu estava dando muito mais vazão a essa questão de acompanhar muito essas experiências espirituais. Igual eu falei com vocês, teve uma época aqui na minha lavanderia que eu estava o dia inteiro só escutando e caçando e procurando essa questão de me alicerçar a minha fé em experiências de arrebatamento, experiência de tal. Só que a própria Bíblia fala que isso é um perigo, meus irmãos, porque a gente está deixando a Bíblia de lado e se alicerçando muito a essas experiências. Então, o que aconteceu? Então, eu comecei a ler a Bíblia, ler e confrontar, assim, questão dessas coisas. E ali o Espírito Santo começou a tirar. E eu percebi um dia, não é encantamento. Então, eu já vi muita gente falando assim, eu percebo que o irmão Lucena, ele parece que está sobre um encantamento, que de uma hora para outra ele mudou o foco dos vídeos dele, ele era da sã doutrina, ele combatia esses canais das trevas, agora ele está vindo contra nós e se aliou. Não é isso, meus irmãos. O Espírito Santo tirou essa cegueira de mim. Era uma cegueira espiritual que eu estava. Eu vou falar por mim, eu não vou falar por todos, mas eu vou falar por mim. A visão que eu tinha, quando era da sã doutrina, junto com alguns irmãos da plataforma, a visão que eu tinha em relação a esses canais de refutação, eu tinha uma visão meio tipo um ódio, uma revolta, porque eles escarneciam das coisas santas, essa questão de oração em línguas, essa questão, né? Então, quando eu vi um irmão no canal fazendo escarnecimento em relação às coisas sagradas, aquilo em mim me dava uma certa revolta. Então, a gente começa a criar uma certa antipatia por esses irmãos, né?
Aí o que acontece? Eu comecei a ler a Bíblia, o Espírito Santo tirou minha cegueira espiritual, porque igual eu falei, eu estava no farisaísmo. Aí o Espírito Santo começou a me mostrar o quê? Olha, eu vou falar o que o Espírito Santo começou a me mostrar. Que, na verdade, quem está enganado é os irmãos da sã doutrina, mas não é porque eles estão ruins, não é porque eles são pessoas ruins, é porque vocês não estão seguindo o que a Bíblia fala. Então, hoje, é igual eu estou falando para vocês, eu não vou falar que eu estou aliado, mas eu me aproximei com os canais de refutação hoje, porque eu estou falando de mim, de todo o coração, de todo o meu ser, com a misericórdia que eu tenho. Hoje o meu olhar para vocês, os irmãos da sã doutrina, não é olhar de ódio, não é olhar de escarnecimento, não é olhar de raiva, não é olhar de fúria, é um olhar de misericórdia, porque nós aqui que estamos desse lado aqui, que lemos mais a Bíblia, a gente olha para vocês que vocês estão no engano, vocês estão cegos, vocês não estão indo pela palavra, porque eu creio que a partir do momento que vocês começarem a ler a Bíblia de fato, a começar a pegar mais a Bíblia, falar assim, Senhor, abre o meu entendimento e me mostra a verdade. Vocês vão começar a perceber que muitos desses irmãos da sã doutrina, eles estão no engano. Por quê? Porque está partindo para o farisaísmo. O que são os fariseus? É aquelas pessoas que priorizam muito essa questão da vestimenta, das roupas, e não tem o caráter por dentro transformado. Meus irmãos, a plataforma, ela é uma vitrine. Toda pessoa que se predispõe a abrir um canal aqui no YouTube, você se torna uma pessoa pública. E nós aqui que estamos um pouco desse lado aqui da refutação, que prega mais a Bíblia. Eu não vou nem falar canal de fofoca, não. É os canais que vão contra essa questão de experiência, que vão mais pela Bíblia. Então a minha visão hoje é o quê? Existem os canais de refutação e existem os canais da sã doutrina. Porém, existem aqueles canais que o meu canal ele não é de refutação. Ele é um canal que é de sã doutrina, eu me considero, porém eu baseio muito na Bíblia e deixo essas experiências de lado. Por quê? Porque a partir do momento que eu comecei a alicerçar mais na Bíblia, o Espírito Santo me trouxe o entendimento que os outros irmãos da sã doutrina, eles caíram no campo do farisaísmo. Eles viraram fariseus. Eles não estão cumprindo aquilo que o Senhor Jesus falou. Porque na visão suas, vocês não olham muito essa questão do Novo Testamento. Vocês não estão obedecendo o que o Senhor Jesus falou. Então, a partir do momento que vocês olharem, começarem a ler a Bíblia e pedir para que o Espírito Santo venha clarear a mente suas, eu tenho certeza que vocês vão ver que vocês estavam no engano e essa escama vai cair e Satanás vai ser derrotado. Então eu vou falar por mim, eu não posso falar pelos outros. O olhar que eu tenho hoje com os irmãos da sã doutrina é um olhar de misericórdia, porque eu gosto de pessoas que estão lá. Eu gosto de pessoas que estão na sã doutrina, porém essas pessoas estão cegas porque caíram no laço do farisaísmo. Satanás cegou a mente de vocês e colocaram vocês uma visão espiritual e vocês estão achando que serão salvos porque respeitam esse protocolo de vestimenta, mas ainda no interior seus vocês não foram transformados. Basta assistir às lives, os comentários chulos que vocês falam, basta ver o comportamento, né, que às vezes vocês não apresentam o fruto do Espírito, né? Eu falo fruto porque não são os frutos do Espírito, na verdade é o fruto do Espírito, dividido em nove categorias: amor, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fé, temperança. Então, a preocupação nossa, que nós estamos desse lado aqui, eu creio que tem até alguns canais refutadores também, que às vezes até refuta para tentar tirar vocês dessa cegueira espiritual, é essa. É porque vocês estão partindo já partiram para o farisaísmo. Então é por isso que a gente está sempre pegando, irmãos, leiam a Bíblia, meus irmãos, sai fora dessa questão de arrebatamento, sai fora, mas vocês são teimosos. Então a questão nossa é o quê? Orar e tentar abrir os olhos. Só que o que acontece? Vai chegar um momento que os irmãos vão parar, aí só vai fazer o quê? Só vai expor mesmo essa questão ridícula. Eu fico preocupado com alguns irmãos aqui, porque tem hora que fazem umas coisas que a gente já começa a perceber que é uma certa loucura. Já começa a pegar para um lado de esquizofrenia. Então a nossa preocupação aqui é isso, que vocês larguem
comecem a ler a Bíblia e peçam o Espírito Santo para abrir os olhos seus, porque vocês estão numa cegueira espiritual. Vocês já saíram fora do direcionamento de Deus e saíram fora da Bíblia, meus irmãos. É o que eu sempre tenho lido aqui. Se o crente começar a dar muita importância à revelação, mesmo que seja lindo, maravilhoso, mas se vocês começarem a dar mais vazão, porque eu já li várias vezes aqui nos vídeos meus, a essa questão de, nossa, que arrebatamento lindo, eu vou escutar arrebatamento, eu vou escutar experiência, mas Satanás vai trazendo engano e a cegueira espiritual começa a tapar a visão suas. Então, meus amados, pelo amor de Deus, por amor que vocês têm a Jesus, leiam Bíblia, gente. Comece a ler a Bíblia, peça o Espírito Santo para abrir o entendimento seus, para ver quem está com erro. Então, não é que eu estou com efeito de encantamento, né? Porque realmente deu uma mudada os meus vídeos. Não é que eu estou sendo traíra, não é que eu estou sendo Judas, é porque a minha perspectiva de visão espiritual, depois que Jesus, o Espírito Santo tirou essa cegueira, eu não tenho mais antes. Eu não tenho essa questão de enxergar canais de luz e canais das trevas. Porque a própria Bíblia fala que a minha luta não é contra carne e sangue. Então eu não posso enxergar um irmão de canal refutador como um satanista, um bruxo, um demônio, mudando. Não é isso, não. A Bíblia fala que a nossa luta são contra os demônios. Então, divisão não vem de Deus, meus irmãos. Porém, é o que eu falei. A sã doutrina que vocês estão defendendo, ela é uma sã doutrina que caiu para o campo do farisaísmo. É a sã doutrina adulterada. E tudo que tem contaminação, gente, distorce a questão da fé e até mesmo a visão espiritual que a gente tem acerca da palavra e até mesmo dos irmãos. Então, eu vou falar por mim, não vou falar por eles, né? Então, o que a gente... pelo menos a gente tem uma questão de misericórdia, de pena, porque vocês estão caminhando no escuro e no buraco. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo.